Já estamos começando a gravar aqui, a aula de hoje, a segunda aula. E aí a gente vai, aqueles que forem entrando, a gente vai aceitando aí. Pessoal, nós estamos como texto base, esse livrinho aqui do Balancim, como ler o Evangelho de Marcos, tá? Quem de capital tem na Paulus. Ele deve custar aí uns R$10, R$15 no máximo, tá bom? Ele ajuda bastante a entender numa linguagem mais simples o Evangelho de Marcos. Hoje, inclusive, eu vou trabalhar o capítulo, fazer uma revisão, né? Que nós já fizemos a aula passada, capítulo 1, 2 e 3, tá bom? Essa minha luz aqui tá apagando. Pera aí, deixa eu ligar aqui de novo. Gilmara, tá entrando. Isso. Então nós estamos começando agora, Gil tá entrando, boa noite. Então nós vamos, hoje vou trabalhar esses 3 capítulos desse livrinho. Um pouco é a revisão do que nós falamos na aula passada. Então hoje quem está com a Bíblia em mãos, nós vamos trabalhar do capítulo 1, tá, do Marcos, versículo 1 até o versículo, que é sobre a tentação, até o versículo 13, tá bom? Então nós vamos do capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 13. Nós vamos trabalhar todo esse bloco aí hoje, tá? Vamos falar da pregação de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação no deserto. Tá? São esses 3 tópicos que nós vamos trabalhar com vocês. O primeiro eu já trabalhei na semana passada, mas vou fazer aqui uma memória para a gente não perder essa questão, tá? Então, a aula de hoje, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 13. Lembrando que a primeira parte, até o versículo 8, eu já trabalhei, só vou fazer aqui uma pequena revisão para vocês. Esse evangelho é muito rico, então a gente tem que pegar os detalhes dele para a gente não perder nenhum fio da meada aqui, tá bom? Então, pregação de João Batista, batismo de Jesus e a tentação no deserto é o que nós vamos falar hoje. Basicamente, e depois eu vou atender lá o pedido da Elvira e vou fazer um pequeno texto para vocês de cada aula, um resumo, tá? E hoje também eu fiz o PowerPoint, pegando a aula passada e essa aula de hoje para facilitar a vida de vocês também. Uma coisa importante quando a gente estuda o Evangelho de Marcos é sempre perguntar qual é a mensagem que o Marcos quer passar. Qual é a mensagem que o Marcos quer passar? O que ele está procurando? O Marcos, vocês sabem, o Marcos não foi discípulo de Jesus. Nós sabemos que o Marcos ele foi discípulo do Pedro, né, que foi um discípulo de Jesus, e também do Paulo, né, um companheiro de viagem do Paulo. Segundo a tradição da igreja, através dos primeiros bispos, inclusive o Marcos ele fez um resumo aí da catequese do Pedro. Qual que é o grande objetivo do Marcos? O Marcos está escrevendo para pessoas. O Marcos está escrevendo para pessoas que também não conhecem Jesus, tá? Ele está escrevendo para o grupo principalmente de gentios. Guto, o que é gentios? Gentios nós chamamos de estrangeiros dentro do Império Romano. São todos aqueles que não são judeus, tá? Nós chamamos de gentios. Todos aqueles que não são judeus nós vamos chamar de gentios. Então, a comunidade que o Marcos escreve é principalmente para gentios. Ele escreve também para os judeus? Também, mas menos. Tá? Ele escreve muito mais aí para esses gentios. E esses gentios não conhecem Jesus. Esses gentios não conhecem Jesus. Então, eles precisam conhecer Jesus. Então, a pergunta que o Evangelho do Marcos tenta responder durante todo o Evangelho é quem é Jesus. Vocês podem observar no livrinho aqui do Balancim, inclusive, vou ver se você, aqui na capa, vou pôr aqui primeiro na câmera e aqui para vocês. A pergunta é, quem é Jesus? Está lá embaixo, quem é Jesus? Então Marcos tenta responder essa pergunta, quem é Jesus? Só que essa pergunta, ela não... Está entrando aqui a Flávia? Essa pergunta de quem é Jesus, o Marcos, ele tem um contexto que ele vive. Cada um de vocês vive numa região, uns vivem em Santa Helena, outros vivem em Campo Grande, outros vivem em Goiás. Então cada um, quando vai responder essa pergunta, quem é Jesus, vocês têm um contexto que vocês vivem, o Marcos também. Qual é o contexto que o Marcos vivia? Já explicamos isso na última aula, o Marcos vivia num contexto de perseguição. Tá? O Marcos vivia num contexto de perseguição. Então quem é Jesus? Responder essa pergunta, quem é Jesus, para o Marcos, tem um contexto por trás. Nós estamos sofrendo perseguição. E perseguição por causa desse Jesus. Então muitos estavam desanimados.
Como é que eu vou seguir um homem que está causando problemas na minha vida? Então a grande pergunta do Marcos é quem é Jesus, como seguir Jesus, como ser discípulo de Jesus dentro de um contexto de perseguição. Seja perseguição do Império Romano, seja perseguição dos judeus. Por que essa perseguição do Império Romano? No ano de 64, um imperador chamado Nero, ele coloca fogo em Roma, num bairro de Roma, e aí ele passa a culpar judeus cristãos de ter colocado esse fogo para fugir da responsabilidade. Então vai morrer o Pedro primeiro, depois morre o Paulo. Então foi um período muito difícil para a igreja. No ano de 70, o Império Romano vai até Jerusalém, destrói o templo, porque os judeus tinham armado uma guerra no ano de 66. Então os cristãos vivem nesse contexto. A comunidade do Marcos vive esse contexto de perseguição. Então, duas perguntas que o Marcos procura responder. Primeira pergunta, quem é Jesus? Tá? Quem é Jesus? Segunda pergunta, como ser discípulo de Jesus num contexto de perseguição? São essas duas perguntas que o Marcos vai procurar responder dentro de todo o evangelho. Quem é Jesus e como ser discípulo de Jesus dentro de um contexto de perseguição. Eu vou colocar aqui agora o PowerPoint para vocês. Nós vamos aqui em cima deles para ajudar vocês aí a entender tudo isso que nós falamos, desde a última aula até agora, tá? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu só abrir aqui o PowerPoint. E aí nós vamos falando sobre isso. Quem tiver com a Bíblia na mão, nós vamos trabalhar hoje do capítulo 1 do Marcos, versículo 1 até o versículo 13. Então, com a Bíblia na mão, nós vamos colocando alguns textos aqui que eu preparei para você. Está aqui embaixo, segunda aula, tá? Então, fazendo um pouco da revisão da aula anterior, o capítulo 1, versículo 1, que eu estou com a Bíblia na mão, eu vou lendo para vocês também, para quem está em casa escutando ou quem está vendo a gravação, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, tá? O capítulo 1, versículo 1 é o título do livro e o objetivo de todo o evangelho, que é apresentar quem é Jesus. Olha o que diz o Marcos. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eu vou tirar o segundo versículo, só pegar só o primeiro. Princípio. Deixa eu só. Alguém aqui tá querendo entrar? Pera aí. Vou cancelar aqui e volto lá de novo. Pera aí. Tá. Depois eu vou lá na questão, porque é mais fácil lá. Então, eu com a Bíblia na mão, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o título do Marcos. É o único evangelista de todos os quatro que dá um título para o evangelho, para o que ele está escrevendo. Então, esse era o título, princípio do evangelho. O que é evangelho? Boa notícia. Então, Marcos quer contar uma boa notícia. Tá? O Marcos quer contar uma boa notícia. É o único evangelista que usa o termo evangelho como boa notícia, um termo grego. Então aqui já tem a definição de quem é Jesus. Ele coloca que Jesus é o Cristo. O que é o Cristo? É o Messias. A palavra Cristo significa ungido. É o mesmo que Messias. Por que o Marcos não usa então a palavra Messias e usa a palavra Cristo? Porque o Marcos está escrevendo principalmente para os estrangeiros, não para os judeus. Se ele fosse escrever só para os judeus, ele usaria a palavra Jesus ou Messias. Como ele está escrevendo para pessoas de língua grega, o grego não conhece a palavra Messias. A palavra Messias é uma palavra hebraica. Então Marcos está usando a palavra Cristo, que são palavras sinônimas. Então Marcos está dizendo para nós, olha, ele está definindo quem é Jesus. Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias. E ele é o Filho de Deus. Então Marcos define as duas coisas em Jesus. Agora eu vou aqui então para a gente colocar lá para vocês entenderem isso. Tá? Para a gente ir pegando essas questões. Então, para o Marcos, quem é Jesus? Então, vamos aí anotando para a gente não esquecer isso. Quem é Jesus para o Marcos? Jesus, ele é o Messias, e ele é, ao mesmo tempo, o Filho de Deus. Então, nós já sabemos para o Marcos quem é Jesus. Jesus é o Messias, é o Cristo, é o ungido, e ele é o Filho de Deus. Agora, tem uma coisa importante. Os judeus esperavam que o Messias fosse um chefe político que libertaria Israel da perseguição dos romanos. Só que por Marcos, Jesus não é esse Messias. Jesus é um outro tipo de Messias. Ele é o servo sofredor. Ele é aquele que veio servir. Nós vamos ver isso durante a questão, tá? Aqui.
Então nós já temos aqui embaixo, aqui, ó, eu até pergunto para vocês, o Evangelho procura responder quem é Jesus e como ser discípulo de Jesus num contexto de perseguição. Uma das respostas é que para ser discípulo de Jesus é preciso voltar na Galileia. Nós vamos ver isso lá no finalzinho do Evangelho de Marcos. Marcos fala, Jesus quando ressuscita, fala para os discípulos encontrar ele na Galileia. Agora, por que a Galileia? Até coloquei aqui, ó. Por que a Galileia é importante? Porque a Galileia, na época de Jesus, era um lugar de pessoas excluídas. Quem vinha da Galileia não era bem visto em Israel. É uma terra de gentios, de estrangeiros, de judeus que não seguem a lei judaica, tá? Então, é importante no Evangelho de Marcos, primeiro, essa questão que Jesus veio trazer uma boa notícia, que é evangelho. Nós vimos lá, ó, princípio do evangelho. O que significa evangelho? Boa notícia. Aí eu pergunto, que boa notícia é essa? Tá aqui, ó. A boa notícia é... Quando a gente pega o Marcos, durante todo o evangelho do Marcos, o Marcos sempre vai dizer que Jesus ensinava. Sempre, Jesus ensinava. Ensinava o quê? O Marcos não fala. Logo ele vem e acrescenta que Jesus fez algum milagre ou alguma cura. Então a boa notícia de Jesus é justamente a prática de Jesus. Então a boa notícia que Jesus veio trazer é a própria vida dele. Jesus não veio ensinar verdades, que é muito importante. Jesus não veio ensinar verdades de boca para fora. Tudo aquilo que Jesus fala, ele vive. Então o evangelho em Jesus, a boa notícia, é a própria vida de Jesus. Jesus, ele cura. Jesus, o ensinamento dele é um ensinamento que cura, é um ensinamento que expulsa demônios. O demônio aqui é o mal. Então, a boa notícia, o evangelho, é a própria vida de Jesus. Isso aqui é muito importante, tá? Então, o evangelho é a prática de Jesus. Não adianta só falar e não viver. Jesus vivia aquilo que ensinava. Isso aqui é muito importante. Então, quando Marcos ele vai definindo quem é Jesus, ele define Jesus através da sua prática. Ele não é o Messias guerreiro, ele não é o Messias político. Ele é o Messias que serve. É isso que o Marcos está dizendo, tá? Portanto, o evangelho é a boa notícia trazida por Jesus. E, ao mesmo tempo, é a boa notícia sobre Jesus. Tá? Sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Nós vamos ver isso aos poucos aqui para vocês. Vamos aqui outro ponto, então. Então, primeira definição do Marcos. Quem é Jesus? Jesus é o Messias, tá? Eu até coloquei aqui para vocês, eu vou até aumentar aqui, porque senão vocês não enxergam, né? Tá, para mim aqui tá pequeno, imagino para vocês. Estão enxergando isso aí? Vocês estão vendo, pessoal? Nem perguntei a vocês. Alguém diz aí se sim, sim, né? Então, a palavra Messias, como eu falei para vocês, é uma palavra hebraica. A palavra Messias é hebraico, que significa ungido. Era um rei ungido por Deus para governar. Essa é a palavra Messias. O grego não conhece essa palavra Messias, ele conhece a palavra Cristo, o ungido. Por isso que o Marcos vai usar a palavra Cristo, porque ele escreve para os gregos, tá? Então eu até coloquei, ó, Messias significa ungido. Israel esperava um Messias político para libertá-los de Roma. Só que a prática de Jesus está longe desse Messias. É isso que o Marcos quer mostrar. O Jesus que vem, ele vem para libertar, mas em outro sentido, não politicamente, no sentido de derrotar Roma, de expulsar Roma militarmente, tá? Então Jesus, ele liberta sim, liberta da injustiça, liberta da opressão, liberta da doença, liberta do egoísmo. Essa é a libertação de Jesus, não a libertação no sentido de expulsar os romanos. Jesus não é esse Messias guerreiro. Jesus não é esse Messias que veio governar como queria Israel. Ele é diferente, está dizendo Marcos para nós. Tá? Vamos aqui continuar. Então nós já sabemos que Jesus é o Messias, está aqui atrás, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Jesus é o Messias. Primeira definição do Marcos. Ele é o Cristo, tá? Ele é ungido que veio nos libertar. Libertar do quê? Da opressão, da injustiça e assim por diante.
Uma outra coisa que ele define Jesus, nós vamos ver daqui a pouquinho, está até aqui na frente, Jesus é o Filho de Deus. Então, no homem Jesus está a presença de Deus, ele é Filho de Deus. Tá? O Marcos vai anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Esses dois conceitos nós não podemos esquecer. Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, e ao mesmo tempo Jesus, ele é o Filho de Deus. Aqui existe uma crítica do Marcos ao imperador romano, porque o imperador romano se dizia filho de deuses, dos deuses. Só que o imperador romano, ele é injusto. O imperador romano, ele é opressor. Então, quando Marcos diz que Jesus é o Filho de Deus, ele está dizendo, ele é o único Filho de Deus, não existe outro. Então, o evangelho do Marcos, de certa forma, ele é provocativo, ele é subversivo. Ele vai contra esse sistema político romano, que falava que o imperador era filho de Deus. O único filho de Deus para Marcos é a pessoa de Jesus Cristo. Eu só agora vou colocar aqui a citação. Está aqui, ó. Então tá aqui, ó. Versículo 1, de 2 a 8. Eu vou começar então aqui no segundo versículo, diz o seguinte, ó. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Eu só peguei o versículo 2 e 3 para trabalhar com vocês aqui. Embora ele fale, o Marcos fale que ele está usando o Isaías, ele está usando 3 textos aqui. Ele está usando o Isaías, ele está usando o Malaquias e ele está usando o texto de Êxodo. Não ficou aqui muito bom esse vermelho aqui, vou até colocar em preto novamente, porque não ficou legal esse vermelho aqui não, senão vocês não vão enxergar direito. Vamos aqui ler um por um aqui para vocês verem. Eis que eu envio o meu mensageiro na tua frente para preparar o caminho. Esse texto pertence ao Malaquias e não Isaías. Esse texto pertence ao Malaquias. E também ao Êxodo 23, 20. Se vocês forem na Bíblia de vocês e pegar Malaquias 3, versículo 1, e depois Êxodo 23, 20, é basicamente isso aí que está dizendo Marcos. Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o caminho. Tá? Qual é o caminho? A primeira pergunta que nós temos que fazer é: que caminho é esse que esse mensageiro vai preparar? Tá? O Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O Êxodo fala de libertação. O povo estava oprimido no Egito. Existe no capítulo 3, diz o seguinte: eu vi e ouvi a opressão do meu povo e desci para libertar. Então o caminho do Messias, o caminho de Jesus é o caminho da libertação contra as injustiças, contra as opressões. Então o mensageiro, quem é o mensageiro? O mensageiro aqui é o João Batista, tá? Ele está falando do João Batista. O João Batista, ele veio preparar o caminho de Jesus, que é um caminho de libertação. Agora, como é que nós vamos seguir Jesus? Como é que nós vamos seguir Jesus? Como é que nós vamos se tornar discípulo de Jesus e participar desse caminho? Segundo João Batista, nós temos que nos converter, temos que mudar de vida, temos que batizar, é um batismo de conversão. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Então, para seguir esse Messias, para seguir esse ungido, para seguir o Filho de Deus, que prepara um caminho de justiça, de liberdade, de amor, nós precisamos mudar de vida. Então, a primeira resposta o Marcos está nos dando. Ele vai dar várias respostas. Como ser discípulo de Jesus? Nos convertendo, mudando de vida, tendo uma vida de acordo com a vida que Jesus trouxe, que é uma vida de justiça e de liberdade. Então, o caminho de Deus, ele passa pelo caminho de libertação. Por isso que ele cita o Êxodo. Vocês têm que entender isso. Por que que o Marcos está citando o Êxodo? O Êxodo é o livro da libertação do povo de Israel, que estava oprimido no Egito. Então Jesus vai nos libertar, tá? Em todos os sentidos. Vamos dar continuidade aqui. O versículo 3 é uma citação do Isaías mesmo, Isaías 40, versículo 3. Esta é a voz daquele que grita no deserto: prepare o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Então isso é tirado de quem? Do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3.
Por que o Marcos está lembrando do deserto? Por vários motivos. O deserto foi o lugar que o povo de Deus encontrou Deus, lá no Egito. Quando eles saem do Egito, eles vão para o deserto. E no deserto eles encontram Deus. Portanto, o deserto aqui, mais do que um lugar geográfico, o deserto é uma metáfora para dizer que nós temos que encontrar Deus, sair do centro. Olha só que o profeta, o João Batista, ele não grita nas igrejas. Ele não grita em Jerusalém, que era o grande centro que tem mais pessoas. Onde ele grita? No deserto. O deserto aqui é a periferia, é o lugar distante do centro. O centro era o templo. Então, ou seja, onde encontrar Deus, o João Batista dizendo, o Marcos está dizendo, o lugar privilegiado, não único, mas privilegiado para encontrar Deus, é na periferia, não no centro, não no templo de Jerusalém. Então aqui existe uma crítica ao templo por parte do Marcos, tá bom? Então, ou seja, é na periferia que nós vamos encontrar Deus. O deserto é essa periferia, é o lugar onde o povo encontrou Deus. O povo não encontrou Deus no grande centro do Egito. O povo de Deus encontrou Deus no deserto, no lugar que não tem ninguém, tá? E como é que prepara esse caminho? Endireitar o caminho por quê? Porque o caminho está torto, cheio de injustiças, cheio de opressão, cheio de pessoas querendo fazer mal a outras. Então é preciso endireitar esse caminho. O caminho de Deus, ele é diferente. Ele é um caminho de igualdade, de justiça, de liberdade. É isso que o Marcos está nos apresentando. As estradas estão tortas. O que é estrada torta? Relação de injustiça. O mundo está injusto. As pessoas estão sofrendo, está dizendo Marcos. Então esse Messias, preparar a chegada dele é mudar de vida. É mudar de postura. Se você é injusto, seja justo. Se você é opressor, deixe de ser opressor. Se você é mentiroso, deixe de ser mentiroso. Se você é fofoqueiro, deixe de ser fofoqueiro. Se você odeia, deixe de odiar. Então nós temos que mudar nossa vida para ser discípulo de Jesus e ajudar Jesus a construir essa estrada, endireitar essa estrada. Aí vem a pergunta, quem é o mensageiro? Eu até coloquei como pergunta para ajudar vocês. Quem é o mensageiro? Que roupa ele vestia? O que ele comia? Vamos ver? É só ler aqui, ó. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento. Quem é o mensageiro? João Batista. Nós já sabemos, tá? E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os pecados. Quer dizer, o batismo de conversão, tá? Como é que o João se vestia? João se vestia com pelos de camelo. E se alimentava do quê? O que ele comia? Gafanhotos e mel silvestre. Aí se você for lá no livro de Reis, eu até coloquei aqui, segundo livro de Reis, versículo 1 a 8, vocês vão perceber que o João Batista é o Elias. O Elias vestia também com couro de animais, comia o mel e também gafanhotos, igual o João Batista. Por quê? Porque segundo a tradição de Israel, antes do Messias chegar, o Elias ia aparecer de novo. Então quem é o Elias para Marcos? O Elias para Marcos é o próprio João Batista, que depois o Jesus vai confirmar. Que João Batista é uma espécie do Elias encarnado. Lógico, não tem como encarnação aqui, mas é só para lembrar. Então, ou seja, esse profeta Elias do passado para Israel, agora é o profeta que anuncia o novo Messias, que é Jesus. Então, aqui a figura do João Batista é uma metáfora. É uma metáfora aqui do Elias, tá bom? O que o Elias lá no Antigo Testamento fazia? Ele lutava contra o rei Acabe, porque o rei Acabe era injusto. Então, João Batista vai lutar contra a injustiça. E o Elias anunciou o julgamento da parte de Deus contra as pessoas que eram injustas. O João Batista também vai dizer, né, se vocês não arrependerem, coisas ruins vão acontecer. Então, o João Batista, ele é esse profeta que lembra muito Elias. E o Elias ia preparar a chegada do Messias, da mesma forma que o João Batista está, do Messias, da mesma forma que o João Batista está preparando a chegada desse Messias que é Jesus.
Deixa eu voltar aqui. Agora, vamos pegar aqui, a partir do Marcos 1, versículo 9 a 13. Eu coloquei aqui, só uma coisa antes, eu quero só mostrar uma coisa antes aqui, para não ficar ruim para vocês. Isso aqui. O deserto é um lugar simbólico do encontro, né, com Deus. É o lugar onde você prepara o caminho. Então, é um lugar simbólico. Veja bem aqui, ó. O que o João Batista anuncia? Duas coisas que ele anuncia. Você pode pegar aqui, ó. Vamos seguindo aqui. A primeira coisa que ele anuncia é um batismo de conversão. E depois ele diz o seguinte, ó, lá embaixo. Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de que eu não sou digno nem de abaixar-me e desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos aqui. Na época que Jesus vivia, desatar as sandálias das pessoas era papel de escravos. O João Batista dizendo que ele não é digno de ser nem escravo de Jesus. Nem escravo de Jesus. Então ele não ser alguém mais forte do que ele. Alguém que vai enfrentar as forças malignas. Quem é essa pessoa? Jesus. Ele está dizendo que Jesus ele vai enfrentar o mal. E de fato, daqui a pouco nós vamos ver isso, o embate de Jesus com o próprio demônio, tá? Qual é a diferença do batismo de Jesus com o de João Batista? O João Batista, o batismo dele é um batismo de conversão. A água é simbólica para lavar os pecados. O batismo de Jesus com o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Ele nos dá sabedoria. Então Jesus vai nos dar o Espírito Santo para que a gente tenha discernimento entre seguir Deus ou não seguir Deus. Jesus nos dá essa opção. Então, o batismo do Espírito Santo é aquele que nos dá o discernimento para seguir o caminho de Deus, para nos ajudar a entender qual é esse caminho de Deus, o caminho da justiça, não o caminho da injustiça, está dizendo aqui o Marcos. Quem é o Messias? Vamos ver isso agora no capítulo 1, versículo 9 a 13. Quem está com a Bíblia, nós vamos pegar então aqui o versículo 9. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Primeiro ponto, de onde Jesus vem? Da Galileia. Galileia é lugar dos excluídos, Galileia é lugar das pessoas que não seguem a Deus, Galileia é das pessoas que são desprezadas. Então, o Filho de Deus vem de um lugar excluído. O Messias, o ungido, o Cristo, vem de um lugar que ninguém valoriza, não vem do grande centro, vem da periferia. O Marcos está dizendo, a voz de Deus vem da periferia. A voz de Deus vem da onde ninguém espera, de um lugar desprezado, de um lugar que as pessoas não dão valor. É de lá que Deus vem anunciar a remissão dos pecados, é de lá que Deus vem anunciar a boa nova. Então Jesus vem para ser batizado. Por que Jesus batizou se ele não tinha pecado? Primeiro ponto, para reforçar a humanidade de Jesus. O Marcos quer reforçar essa humanidade de Jesus, tá? Esse é um primeiro ponto importante. A palavra Jesus significa Deus salva. Então, Jesus vir de Nazaré, né, que é um lugar de má fama, quer dizer que Deus salva a partir desse lugar que ninguém dá valor. Tá? A Galileia dos esquecidos, dos impuros, tá? Essa é a ideia. Então, da Galileia, ou seja, da periferia, do lugar escondido, Deus vem salvar o povo. A palavra Jesus significa Deus salva. É nesse sentido que o Marcos está lembrando aqui. Eu coloquei aqui em vermelho, vou colocar em preto de novo para que a gente entenda, vocês consigam depois ler. Que não ficou legal nessa coloração não. E aqui diz o seguinte, logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito como pomba desceu sobre ele. E do céu veio uma voz, tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Isso está no versículo 10 e 11. O céu se rasgou, essa é a tradução original do grego, o céu se rasgou. Por que o Marcos está usando esse verbo rasgar? Porque o Isaías, lá, capítulo 63, versículo 19 de Isaías, o Isaías diz o seguinte, quem dera rasgasses o céu para descer. O Isaías está rezando, diante de tanta injustiça, o Isaías faz uma oração para Deus.
O Senhor podia rasgar o céu e descer. Então aqui o Marcos está lembrando esse episódio do Isaías e está dizendo que Deus agora desceu. E para que Deus desceu? Volta lá o Êxodo capítulo 3, versículo 7. Olha lá, ó. Deus desce porque ouviu o clamor do povo oprimido. Volta lá depois no Êxodo e leia isso aí para vocês verem. Deus falando assim, eu vi e ouvi a opressão do meu povo e desci para salvar. Então Deus desce porque ele está ouvindo o clamor do povo que sofre injustiça, está dizendo Marcos, tá? Então, ou seja, rasgar o céu quer dizer, é como se o Marcos estivesse dizendo, Deus ouviu a oração do Isaías e ele desceu. Desceu em quem? Em Jesus, tá? Um exemplo aqui, o Espírito como pomba desceu sobre Jesus. Jesus é o Filho de Deus, está dizendo Marcos. Ou de novo, quem é Jesus para o Marcos? O Filho de Deus. Ele desceu. E do céu veio uma voz, tu és meu filho amado, aqui confirmando que Jesus é esse filho amado, em ti encontro o meu agrado. Uma coisa interessante também é que o Marcos, ao escrever essa questão, tu és o meu filho amado, ele está usando outros textos da Bíblia. Quando vocês forem lá no Salmo 2, versículo 7, o Salmo diz o seguinte, tu és meu filho e hoje te gerei. Esse Salmo 2,7 que o Marcos está citando é um salmo messiânico. Então Marcos está dizendo que Jesus é o Messias, tá? E se vocês lerem Isaías 42, versículo 1, está escrito, eis meu servo que eu sustento, o meu eleito, em quem tenho prazer, pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações, o direito, a justiça às nações. Então Marcos está usando alguns textos do Antigo Testamento e fazendo eles acontecer em Jesus, tá? Concluindo então, para Marcos, Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que reinará sobre os homens para promover justiça. Essa conclusão é muito importante. Aqui, porque isso é tudo o Evangelho do Marcos está aqui. Vou colocar em negrito para vocês entenderem. Quer dizer, quem é Jesus para o Marcos? Ele é o Messias, o Cristo. Ele é o Filho de Deus, vai reinar e vai trazer a justiça para todas as pessoas. Essa é a finalidade de Jesus. O Filho de Deus veio para romper com os esquemas de uma sociedade injusta. Isso é muito importante, pessoal, porque muitas vezes a gente coloca nas costas de Jesus apenas a parte espiritual, que ela é muito importante. Mas a parte espiritual não vive sem o dia a dia das pessoas. Jesus não fez vista grossa para o sofrimento das pessoas. Jesus luta por um mundo de justiça. Jesus luta por um mundo onde as pessoas sejam respeitadas, tenha a sua dignidade colocada em primeiro plano. Quando ele cura, ele quer dizer, essa pessoa é importante. Quando ele conversa, quando ele atende a mulher que era excluída, Jesus está dizendo, essa pessoa é importante. Eu luto por uma sociedade onde as mulheres sejam valorizadas, onde as crianças sejam valorizadas, onde os leprosos sejam valorizados. A gente não pode tirar a parte espiritual da parte temporal. Jesus, ele não veio apenas com essa parte espiritual. As duas coisas se conjugam, espírito e carne. Jesus, ele luta pelo homem, o ser humano como um ser integral, não apenas uma parte, tá? Isso é muito importante para a gente entender. Agora vamos falar da tentação de Jesus. A tentação de Jesus está no versículo 12 e 13. Eu vou ler aqui, depois a gente vai analisar aqui. E logo o Espírito impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Se eu pego Mateus e se eu pego Lucas, Mateus e Lucas falam de 3 tentações. Quantas tentações o Marcos fala? Ele fala apenas que Jesus foi tentado. Ele não fala que tipo de tentação Jesus sofreu. Ele fala que o Espírito levou Jesus para o deserto e lá ele foi tentado. De novo, para onde que o Espírito levou Jesus? Para o deserto. Deserto que é lugar que o povo de Deus encontrou o seu Deus lá no Êxodo. Então o Espírito levou Jesus para o deserto. Mas o deserto foi o lugar também que o povo de Deus desobedeceu a Deus. Então Jesus, diante dele, ele tem 2 projetos. O projeto de Deus que é de libertação e o projeto
do Satanás, que é de opressão. Tá? Veja bem, onde eu até coloquei aqui para vocês entenderem uma coisa importante. Quantos dias que Jesus ficou no deserto? 40 dias. Quanto tempo o povo de Deus ficou no deserto? 40 anos. Veja que 40 é simbólico. 40 é um tempo de preparação para algo maior. No deserto, 40 anos para entrar na terra prometida. Jesus ficou no deserto 40 dias para começar a sua missão, para nos levar à terra prometida, o reino dos céus. Então 40 dentro da Bíblia, não esqueça disso, é uma chave de leitura. Significa tempo de preparação. E nós, quando nos preparamos, diante de nós vai aparecer projetos. Projetos de Deus, que é libertação, Êxodo, libertação, ou de opressão, Egito. Então Jesus foi tentado. Diante de Jesus, ele teve dois projetos. Ou Jesus seguiria o projeto de Deus, ou Jesus seguiria o projeto de Satanás. O próprio Marcos responde aqui, ó. Jesus era servido pelos anjos. Ele assumiu o projeto de Deus. E não o projeto das bestas. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Vivia entre as feras. A fera que é o símbolo do demônio. Jesus, embora vivia ali no deserto, sendo tentado, ele era servido pelos anjos. O que significa isso? Significa que ele optou pelo projeto de Deus. Jesus tinha a liberdade de escolher estar diante de Deus ou diante de Satanás. E ele escolheu o projeto de Deus. Todos os dias nós somos tentados ou seguir Deus ou os projetos do mal. Cabe a nós escolhermos. Então aqui eu até coloquei embaixo aqui, ó, chave de leitura. Quanto tempo Jesus ficou no deserto? 40. Quanto tempo o povo de Deus ficou no deserto? 40. Chave de leitura. Nós temos que nos preparar para uma coisa maior. Qual que é a coisa maior que o povo de Deus preparou? Para entrar na terra prometida. Terra prometida por Deus, projeto de Deus. Terra prometida como lugar simbólico também. Lugar de amor, de fraternidade, de justiça. Jesus foi para o deserto para preparar para essa missão também. Levar o povo de Deus para uma nova terra prometida. Os caminhos de Deus. Caminhos de libertação, de justiça, de fraternidade, de amor. Tá bom? Então também é uma chave de leitura. A tentação de Jesus a partir do Êxodo foi para não optar por um caminho de libertação. Jesus foi tentado. Eu podia ficar em casa, não me preocupar com isso, né? Não libertar o povo. Jesus superou isso porque ele era conduzido pelo Espírito. O Espírito é vida. Tá? De um lado, o Espírito libertador. De outro, Satanás representado pelos animais selvagens. Tudo isso aqui é simbólico que ele está colocando. Então Jesus teve dois projetos, servir a Deus ou a Satanás. Essa foi a tentação de Jesus. E logicamente nós sabemos qual foi o caminho que Jesus escolheu. Jesus escolheu o caminho de Deus. Tá? Ele optou pelo caminho de Deus. Vou parar agora para deixar vocês fazer as perguntas. Sempre eu falo 40 minutos e deixo aí para vocês então perguntarem o que vocês ficaram em dúvida. Então hoje nós trabalhamos até depois para que vocês possam em casa ir marcando direitinho. Hoje nós trabalhamos do versículo 1 até o versículo 13, capítulo 1, tá? Vai anotando aí. Então trabalhamos do versículo 1 ao versículo 13. Nesse livrinho aqui, quem comprou ele, quem tem ele, nós trabalhamos os 3 primeiros capítulos do livrinho. Depois pode dar uma lida aí também, tá? Amanhã eu quero fazer um textinho para vocês, para ir ajudar, como pediu aí a Elvira, para que vocês possam também ir gravando isso. Oi. Isaías foi o primeiro profeta a anunciar o Messias? Não outros também, mas ele é o grande profeta que anuncia o Messias como servo sofredor, como aquele que serve. Por isso que ele é usado bastante no Natal e também na Semana Santa. Então ele anuncia um Messias diferente, não um Messias guerreiro, mas um Messias que serve. Arrancaram-lhe as barbas, ele não fez nada, levaram para o matadouro como ovelha e ele ficou calado. É essa a visão do Messias. Então, no Evangelho do Marcos, vocês vão perceber o tempo todo que Jesus vai dizer, a partir do capítulo 8, eu sou Messias, mas não o Messias que Israel espera. Eu sou o Messias do Isaías, o servo sofredor. Mas, Augusto, quem foi o primeiro a anunciar, quem foi o primeiro, assim, a anunciar algo advindo de
Jesus. Não Jesus, o Messias, né? Porque eles não conheciam Jesus. Nós temos 12 profetas maiores, todos eles anunciaram, porque esses profetas eles são pós-exílio da Babilônia. Eles esperam o Messias, todos eles. Jeremias, o Isaías, todos esses profetas, chamados 12 grandes profetas, eles são pós-exílio. E depois ele já queria um novo Messias para governar. Então todos eles têm essa visão. Mas o Isaías ele é central nesse ponto. Mas você sabe qual que é o registro mais antigo? Deles, possivelmente Jeremias. Eu vou confirmar para você e te falo, tá? Dessa profecia. Qual que é o principal motivo dos judeus não terem aceitado Jesus? É só por uma questão política? Não, porque Jesus vai totalmente contra naquilo que eles pensavam. Eles querem um Messias guerreiro, Jesus se apresenta contra isso. Os fariseus achavam que o Messias só viria quando todo mundo cumprisse as leis. Jesus, ele é um cara que o tempo todo, ele cumpre a lei, mas ele quer dar um sentido diferente. Então, por exemplo, não podia colher espiga no sábado, Jesus colhe. Não podia curar no sábado, Jesus cura. Então Jesus, ele de certa forma, ele vai contra esse legalismo farisaico e dos saduceus também. Então, não podia se aproximar de leprosos, Jesus abraçava leprosos. Não podia conversar com mulher, Jesus conversava com mulher. Não podia se aproximar de crianças, Jesus se aproxima de criança. Então Jesus, ao se colocar contra esse legalismo e quer dar um outro sentido para a lei, porque para Jesus a coisa mais importante da lei é o ser humano, e para os outros era a lei, então os judeus não conseguiam ver em Jesus esse Messias. E outra coisa, segundo os judeus, quando o Messias viesse para os judeus, seria instaurado um reino de paz imediato. E logicamente Jesus veio, esse reino de paz não foi instaurado, porque o ser humano é cheio de pecado. Mas Jesus apenas ensinou o caminho, né? As pessoas não entenderam isso. Então, por isso que eles não acreditam em Jesus, tá? Para eles, Jesus foi um profeta apenas. Guto. Oi. Eu acho muito interessante isso que você falou sobre o João Batista, essa semelhança com Elias. Uhum. Mas, na verdade, essa semelhança, ela foi justificada pelo evangelista ou ela realmente aconteceu? Você tem 3 hipóteses possíveis. Por exemplo, assim, o João Batista, ele conhecia o Elias, o João Batista. O João Batista, ele próprio encarna esse papel? Pode ter sido, tá? Falando historicamente, tá? Por conhecer as escrituras, por conhecer essas escrituras que dizia que o Elias deveria vir, João Batista, pode ter encarnado esse papel, porque ele conhecia as escrituras. Pode ser que o evangelista tenha colocado essa roupagem, mas eu acredito mais na primeira hipótese, porque de fato o João Batista ele foi possivelmente um essênio, e os essênios eram assim mesmo, eles viviam no deserto. Então é possível sim que o João Batista tenha vivido dessa forma. Eu vou só parar a gravação aqui, para aqueles que depois vão pegar a aula.